Olá, amigos, bem-vindos a mais um programa Polícia Militar em Ação. E hoje recebendo uma visita, especial, Rubens Ferronato, importante educador do estado do Paraná, e que está desbravando o Brasil como um todo com uma ideia fantástica. Nós já vamos falar da ideia do Rubens. Temos amigos em comuns, né? Perfeito. E estivemos num evento recentemente, num casamento lá no estado de Santa Catarina. Eu falei, Rubens, você precisa ir lá conversar com a gente, né? Porque, não me tornando repetitivo ao público, mas eu sempre toco nesse assunto, né? A única forma de transformar vidas e melhorar a segurança pública é através da educação. Então, Rubens, seja bem-vindo ao nosso programa. Fala um pouco da sua biografia para nós, para a gente entender quem que é esse importante personagem, esse educador do Brasil. Obrigado, Coronel Vitiano. Na verdade, eu comecei o meu estudo, quando tinha lá 6 anos de idade, numa escola isolada, chamada Escola Isolada Almirante Tamandaré, no município de Araruna, onde eu nasci. E nessa escola tinha lá 4 fileiras, cada fileira era uma série. E então a professora ensinava o primeiro, segundo, terceiro e quarto ano no mesmo tempo, para todos os estudantes. Mas tinha um grande problema naquela sala, que a professora não deixava ninguém conversar, então era um silêncio absoluto, e esse silêncio fez com que a gente não desenvolvesse um universo vocabular. A matemática era feita toda através de símbolos, a gente aprendia a decorar nomes de estados, de municípios, de presidentes, de governadores, mas aquilo hoje não faz mais sentido. Aquela matemática da simbologia, aquele estudo do decoreba, não faz sentido. Desculpa, Rubens, mas quantos anos você tinha nessa época? 7 anos de idade. idade. E você já tinha essa preocupação já Olha, naquela época? Te incomodava? Incomodava porque o meu pai e o meu avô, eles tinham conhecimento matemático e eram analfabetos. Olha. Então eles sabiam medir uma árvore, quantas tábuas dava aquilo. Para construir uma tulha, eles faziam construções, faziam rodas d'água, Então muitos objetos que eram trabalhados no sítio para o bem da comunidade eram fabricados no próprio local. E eles tinham essa engenharia sem ter passado por uma escola. E a gente que estava frequentando aquela sala de aula não tinha o conhecimento, não adquiria na escola. E eles tinham? Perfeitamente. Então isso eu carreguei por muito tempo, Então a dificuldade foi muito grande com aquela matemática desenvolvida na escola, período do ginásio, período do 2º grau, que era chamado. E quando eu cheguei no ensino superior, então eu tive muita dificuldade, porque o meu sonho era fazer engenharia mecânica, mas eu não tinha conhecimento para ser aprovado em vestibulares. Eu optei fazer matemática para aprender um pouco da matemática, a faculdade de matemática numa escola particular, onde eu me apaixonei pela matemática. Mas a matemática que eu me apaixonei foi relacionar aquela matemática ensinada na escola com a matemática do meu pai e do meu avô, dos meus tios também. Mas isso aconteceu por um determinado período. Eu achava que eu nunca seria professor, porque naquele momento trabalhar na agricultura era muita vantagem, no período de 1980, 90. Então era bom o período. Mas quando surgiram as primeiras crises agrícolas, eu tive que colocar em prática a faculdade, que é ir para a escola. Mas chegando na escola, eu levei algumas informações do meu avô e do meu pai também para a sala de aula. Olha que bacana. E os alunos falavam, professor, você está falando de um jeito que a gente entende. Você usa alguns materiais e a gente entende fácil a matemática. Mas não é a matemática que eu aprendi na escola, era a matemática do meu avô, do meu pai, dos meus tios, que era lá desenvolvida no sítio, Que a gente tinha aquela compreensão e aqueles exemplos. Mas chegou no ano de 2000, primeiro foi em 98. Eu tive um estudante cego em sala de aula. Aí eu percebi que aquilo também não tinha significado. A forma que a gente trabalhava não significava nada para o estudante. Eu tentei desenvolver um trabalho, mas a direção da escola impediu. Eu fui proibido de desenvolver aquele trabalho inicial. No ano de 2000 eu tive o 2º estudante cego. Aí entrando na sala de aula eu falei como um cego pudesse entender. E alguns minutos após, era ciência da computação, a sala levantou e começou a bater palma para a aula sendo apresentada. Olha que bacana, que sucesso. Mas eu não estava dando aula para 44 estudantes, eu estava dando aula para 1 estudante. E os demais estavam sendo beneficiados, porque eu estava usando uma linguagem detalhada, de forma que tudo era relacionado a alguma coisa do dia a dia para que aquele estudante cego pudesse compreender. Só que o ganho era da sala toda.
Mas eu cheguei no nível também que deu problemas. Qual foi o problema? A comunicação nossa pode não ser suficiente. Entendi. Então chega um momento que essa linguagem pode ser detalhada, pode ser muito bem explicada, mas se ela não estiver relacionada a algo palpável, a algo visível, não é possível que o estudante compreenda. Seja ele que enxergue ou não. Então nós adquirimos novamente a incompetência. E essa mesma incompetência, eu diria, que ela está relacionada à simbologia. A maioria dos estudantes não entendem simbologia matemática e as aulas continuam sendo dadas através de símbolos. É verdade, eu acho que o nosso público está se identificando muito com essa sua explicação. Há pouco a gente conversava ainda que você disse que hoje os professores ensinam a matemática ou qualquer outra disciplina num momento só. Exato. E você falou que existem outros momentos, né? Como Sim, é que é isso? Como é que com funciona? certeza. O ser humano, qualquer pessoa, ela precisa passar por 4 experiências, né? Então ela precisa de 4 momentos diferentes para que ela entenda o processo. Então eu diria assim, nós vamos organizar a sala, né? O primeiro momento eu cheguei aqui, você vai organizar a mesa. Um não entende muito bem o que o outro está pensando. O segundo momento, começa a colocar as mesas, a gente começa a colocar toda a estrutura, vamos falar de filmagem, a gente consegue compreender. No final a gente está entendendo, opa, está faltando materiais, né? No quarto momento que eu vou entender realmente como funciona essa disposição. É verdade. Dentro da sala de aula, não adianta falar de símbolos no primeiro, ele não vai entender nada. Então eu tenho que passar por materiais concretos, realmente. Eu posso dar uma aula usando balinhas, né? Fazer contagem usando balinha. Balinha chama muita atenção da criança, porque é um prazer, né? Nós estamos usando meme, que seriam as memórias da criança relacionada ao prazer de chupar uma balinha. Então, enquanto ela está chupando uma balinha e ela estiver manipulando, ela está tendo prazer de tocar e contar aquelas balinhas e organizar as balinhas. Isso seria um momento. O outro momento, eu posso usar até pedrinhas, posso usar tampinhas de garrafa, material dourado, posso usar vários equipamentos. Mas isso tudo ainda não foi de forma organizada. Nós precisamos de um terceiro momento ou quarto momento que isso vá se organizando, de forma que a cabeça entenda e realmente transforme aquilo em conhecimento matemático. E foi então nessa ideia, dessa organização, então que um certo dia o meu estudante cego já não estava mais gostando das aulas, porque a comunicação não era mais suficiente, os demais já também não estavam agradando mais, né? E nós começamos a perder realmente alunos, que é comum em toda a universidade, né? Aí então, num certo dia, o Ivan, que era o aluno cego, entrou na sala de aula para responder a chamada, ele já não frequentava mais as aulas. Amanhã eu vou ter um material para você aprender matemática. O que, professor? Não, é surpresa, é para amanhã, disse ele, né? Mas o que você vai trazer? Calma lá, amanhã você vai saber. Só que eu também não sabia, né? Eu também não tinha criado nada. Eu só fiz uma promessa porque quando ele estava presente em sala de aula, eu tinha que dar uma aula muito bem detalhada e onde os demais estavam ganhando, que eles estavam gostando. E a ausência do Ivan, que era o estudante cego daquele momento, eu poderia dar uma aula comum e ninguém questionava. Sim, sim. Então, no dia seguinte... Veio a ideia da caixinha mágica? Exatamente. Até o nosso público deve estar vendo aqui essa caixa aqui do meu lado e falou, o que será aquela tem caixa ali colorida? dentro, né? Mas aqui é que está o segredo, né? Do ensino do nosso professor Rubens, que ele vai mostrar de forma bem lúdica para que a gente possa entender o prazer que é aprender matemática com esse equipamento. O interessante, coronel, que chegando no dia seguinte, pela manhã, eu não tinha nada em mãos ainda. Mas eu não queria perder o aluno. Fui até uma escola especializada, onde trabalhava com educação inclusiva. Como que eu dou aula de matemática para um estudante cego? Não sei, professor. Fui até a biblioteca pública de Cascavel, no Paraná. Como que eu dou aula de matemática? Cadê um livro que me ensine a dar aula de matemática para um cego? Não existe esse livro, professor. Fui até uma livraria daí. Olha, eu quero um livro que ensine a dar aula de matemática para cegos. Isso não existe, professor. Coincidentemente, em frente àquela livraria, tinha uma loja de materiais de construção. Eu não posso ir de mãos abanando na aula hoje, será uma decepção para esse estudante. Eu entrei lá e visualizei uma placa de Eucatex perfurada lá naquela parede, cheio de parafusos, cheio de números, de alicates, de fios, toda uma demonstração. Eu falei, puxa, ali é muito mais do que apenas um mostruário.
ali eu consigo montar um plano cartesiano. Então, o primeiro momento que eu imaginei, que eu visualizei, foi exatamente a montagem de um plano cartesiano. Então, seria ali o eixo Y, que eu estou montando agora, e o eixo X. Então, dessa forma, eu tinha um plano na mão onde o estudante pudesse tocar, né? Ele pudesse perceber. Né? O plano cartesiano é exatamente isso que o professor está mostrando, que é o eixo X. Isso. Mostra o eixo X e o eixo Y. O eixo Y. Então, chegando em casa, comecei a imaginar, ele não vai conseguir localizar a linha, não vai conseguir localizar as colunas, né? Mas tudo bem, vamos tentar pelo menos o material. Ele era da cor de madeira, marronzinho assim, eu né? sei. Eu fiquei envergonhado de andar com aquilo na mão, de casa até a escola, que dava mais ou menos 300 metros, eu tive vergonha. Peguei um livro bem grande que eu tinha, coloquei aquela placa dentro, escondido, e fui lá com a beiradinha dela para a sala de aula, né? Mas chegando lá, quando 6 horas da tarde nós combinamos aquele dia, né, um pouco antes do horário normal de aula, ele começou a tocar. Professor, o que é isso? É o eixo X. E esse outro? É o Y. Olha. Professor, a vida inteira falaram que eu não era capaz de aprender um plano cartesiano. Nossa, é emocionante essa história. Exato. Professor, eu quero marcar um ponto. Calma lá, eu vou te explicar o que são os quadrantes primeiro, né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, aqui são os dois positivos, aqui o X é negativo, o Y positivo. Falei todas as coordenadas. Pronto, Ivan, agora localize o ponto 2, 3. Entreguei o pino na mão dele, ele andou. E o 3, o que eu faço? Ande em Y. Ele andou assim e colocou o pino. Então ali, o que eu achava que ele não conseguiria fazer no primeiro momento, ele fez sem ajuda. Final de 40 minutos, ele falou assim: professor, eu aprendi mais hoje do que em toda a minha vida. Olha. Foi muito E os outros alunos assistindo tudo de... naquele momento não, eu estava só com ele realmente dentro da sala de aula, que era 1 hora antes, nós combinamos para ter um encontro. Tá. Mas ele entrou na sala de aula com aquela placa na mão, todo alegre. E os demais, o que ele vai fazer na mão? Então, as pessoas já desprezavam, os colegas desprezavam ele, andando com aquela placa na mão, né? Ainda com aquela placa. Eles começaram: o que você vai fazer com isso, Ivan? Professor, o que é aquela placa na mão? Eu não sei, eu estou vendo agora, eu não sei o que ele vai fazer. Proposital, eu passei uma função do primeiro grau no quadro, que ele tinha acabado de aprender. Gente, eu quero que vocês construam o gráfico da função tal. Passei lá as coordenadas certinho. Enquanto os demais tiravam o material da bolsa, lá caderno, lápis, esquadro, régua, transferidor, o Ivan levantou e falou assim: professor, o meu gráfico está pronto. Então, quando ele falou, meu gráfico está pronto, e mostrou, aquela sala toda que já não mais dava atenção para o Ivan, vieram correndo para cima dele. Ivan, como que você fez? Como que você localizou? Ele deixou de ser o estudante mais desprezado para o mais assediado, eu diria que em 3 segundos apenas. Olha. Foi muito impressionante a reação. Aí ele passou a fazer parte do social da sala de aula. Ele saía da sala, tinha lá 8, 10 ao redor do Ivan, ele ia para a livraria, para a biblioteca, para o laboratório, ele tinha um grupo ao redor dele. Antes não, ele era um cara que andava batendo bengala sozinho pela escola. Aí, alguns dias após o início, os demais começaram a falar: professor, os excluídos somos nós agora. Olha. Agora somos nós. O que você vai fazer agora para incluir a gente? Porque o Ivan está aprendendo melhor do que a gente. Mas a gente tem uma sugestão, professor. Dê aula com esse material para a gente também. Para com esse quadro. Lá a gente não entende, aqui a gente entende. Então mude a sua aula, professor. Gente, foi surpreendente porque foi a menor reprova que nós tivemos em cálculo diferencial integral. Então ali o grupo saiu muito satisfeito, de todos os alunos. O estudante saiu satisfeito porque realmente o sonho dele era fazer o desafio computação, aprender matemática. E os demais, assim, foi algo extraordinário que aconteceu naquela turma. As desistências pararam porque eu tinha gente que falava: professor, eu não tenho mais coragem de ir embora da faculdade. Se um cego está aprendendo, como eu vou dizer que eu não sou capaz de aprender? Então aquilo foi motivador também para os demais. E o trabalho, então, eu imaginava que no final do ano 2000 eu pudesse assim falar: não, cumpri a minha missão, parou. O Ivan falou: não, esse trabalho é para todos os cegos do mundo.
E esse trabalho vai modificar a matemática do mundo, professor. Não só para os cegos, como para todos os estudantes. E hoje é o que vem acontecendo realmente com esse trabalho, né? A gente está percebendo os resultados onde está sendo aplicados, onde nem tem nenhum estudante cego, Sim. o avanço que acontece, a comunicação do professor. Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Eu vou fugir um pouquinho aqui da parte das funções e a gente vai falar um pouco da parte básica da matemática, né? Aquilo que o estudante às vezes não aprende, que é muito simples, né? Vou pegar um exemplo de explicar o que é uma linha poligonal. Então, muitas vezes a gente fala uma linha poligonal. O que é essa linha poligonal? Então, a comunicação do professor ela tem que ser rápida, fácil e clara. Então, aqui eu montei uma linha poligonal. Uma linha, né? Com vários ângulos. Exato. Então, eu tenho aqui vários segmentos. Certo. Então, o que é uma linha poligonal? São segmentos contínuos, não colineares. Aí surge aquela dúvida, mas o que são então os colineares? Os pontos colineares são aqueles que pertencem ao mesmo segmento. Então, vocês percebem que eu estou falando e, ao mesmo tempo, eu já estou desenhando. Então, existe uma combinação de palavras com o visual. Isso potencializa muito a compreensão. Então, aqui não formou linha poligonal, são segmentos. Também tenho 3 segmentos, só que eles são colineares. Ele vê, sente e pratica, quer dizer, isso fixa, né? E o estudante poderia estar realizando ao mesmo tempo dentro da sala de aula, né? Fazendo ao mesmo tempo, ele pode estar trabalhando. Então, aqui eu tinha um exemplo de uma linha poligonal aberta, agora eu tenho uma linha poligonal fechada, Sim. que fechou um polígono, né? Por isso que é chamado polígono a partir Tem da um linha elemento poligonal. geométrico já. Isso, quadrilátero, 4 lados, né? Quadro e 4 lados. Então você vai combinando a fala com a construção, né? Eu posso estar variando a figura, ela poderia ser côncava também, pode ser convexa. Eu estou trabalhando, falando e mostrando ao mesmo tempo. Isso, para alguns avaliadores, a gente potencializa 10 vezes mais rápido uma aprendizagem, né? O fato de você só falar e mostrar num livro não é suficiente para gerar uma compreensão. Agora, no momento que você está falando, mostrando, e a criança tendo a oportunidade de realizar a atividade, e é onde potencializa o... Ô, professor, eu imagino que essa plataforma ela atinja diversas faixas etárias, né? Olha, nós trabalhamos já com a criança das séries iniciais, finais, que é o Fundamental 2, né? O ensino médio, educação de jovens e adultos, a faculdade, preparação de professores nas faculdades, preparação também dentro da psicologia, está trabalhando com a terapia educacional, com a educação inclusiva. Então, hoje nós estamos abrangendo tantas atividades, tantos níveis de ensino, que a gente optou em trabalhar ele dentro do conceito do desenho universal. Ô, professor, e eu imagino que os alunos, principalmente aqueles mais novos, eles levam para casa isso e vão brincar e voltam com essa placa montada no dia seguinte, querendo mostrar alguma coisa que produziram, né? Sem dúvida. O meu filho, com 6 anos de idade, um certo dia ele estava acompanhando numa turma de psicologia, aplicação de prova. Pai, eu quero um desafio. Tá bom, eu passei a tabuada do 2, do 3, do 4, do 5 e a do 10. Vê o que é, só para ocupar o tempo dele, né? Ele não sabia o que era tabuada, nunca tinha visto isso. O que é esse 2x2? 2 vezes o número 2. Falou, isso dá 4, deixa que eu faço. Ele, em 15 minutos, ele voltou, tinha errado 2 números. Né? 2 números apenas. Ele construiu a tabuada sem a placa. Né? Agora, ele tinha todo o conceito já da brincadeira, ele recebeu com 2 anos de idade. Olha. Né? Hoje ele não tem problema nenhum em matemática, você pode discutir assuntos de matemática, parece que ele está visualizando aquilo que você está falando. Ele constrói de forma mental. Até o interessante, ele falou assim, pai, o 12 é um número quadrado? Eu falei, não. Então ele é retangular. Mas o que você sabe de números quadrados? Eu descobri o 4. Então, só para fazer uma pergunta, o que você entende de número quadrado, coronel? O número quadrado é aquele que tem a possibilidade de ser identificado como a figura de um quadrado, né? De forma bem lúdica. Veja só, você falou corretamente. Se você não estiver mostrando essa mesma informação, ela é complicada de ser compreendida. É verdade. Você falou exatamente como é,
mas não mostrou. Então isso dificulta a compreensão. Agora vou realizar a mesma informação que você passou, mostrando. Olha. Né? Então, olha, você falou, é um número que a gente consegue organizar de forma que forme um quadrado. Então, o 4 realmente ele formou um quadrado, por isso que ele é chamado de número quadrado. Aí nós teríamos um outro número, né? Normalmente a gente faz uma pergunta para um adolescente do ensino médio. Após o 4, qual é o próximo número? É 8. Eles não construíram regras, mas não a compreensão. Não, é o 9, porque o 8 faltaria um pino, né? Faltaria. E assim, então, a gente consegue realizar. Então, ele falou que o 4 era e o 9, que ele tinha descoberto 2 números quadrados, sem ele ter alguém que falasse para ele que era um número quadrado. Aí, tudo bem, eu falei, então eu quero que você descubra mais alguns números. E assim, eu estava um pouquinho longe dele, ele gritava, 16, 25, 36. Ele ia montando mentalmente. 2 vezes 2, 3 vezes 3, 4 vezes 4, 5 vezes 5, né? Ele não sabia ainda a tabuada, mas ele fazia mentalmente. Mas assim fica mais fácil mesmo. Claro. Agora, veja bem, eu vou fazer outra pergunta. O que é uma raiz quadrada? É o inverso do... Inverso. É você fazer a raiz quadrada de 9, eu sei que é 3. Você é meu professor agora, coronel. Você acha que eu entendi o que você falou? Não entendeu. Tá legal, então esse é o detalhe que a gente quer. Eu estou aqui como estudante agora nesse momento. Mesmo. Quando a gente fala raiz, a criança tem uma memória, que são os memes, né? Ela lembra de planta. Quadrada não existe. Então, raiz quadrada, então é o mesmo que eu dizer para a criança, eu vou te ensinar algo que não existe. Né? Seria a mesma ideia, né? É verdade. No momento que eu falar, hoje eu vou ensinar você a calcular a raiz do quadrado, e não raiz quadrada. Só a forma de você mudar a fala. Onde que está a raiz da planta? Ela é a base. A raiz do quadrado também é a base do quadrado. Raiz 16 é o 4. A raiz do 9 é o 3, a raiz do 4. Raiz, então nós podemos relacionar ela com uma base. Ela vem do radix, do latim, mas radix traduzido seria lado, né? Mas não foi uma tradução bem feita. E daí criou um problema de compreensão. A própria fala criou um problema de compreensão. Professor, mas fazendo até uma escada com relação a essa dificuldade, então não basta só usar um equipamento fantástico como esse. O professor precisa ser treinado para usá-lo, né? Com certeza. O professor, muitas vezes, ele está habituado a trabalhar simbologia. Nós sabemos que o Brasil tem 3,7 de IDEB do ensino médio. Né? 3,7, se você tivesse aplicado aquela mesma prova na selva amazônica, com 4 alternativas, eles iam tirar 25% da prova. Ou seja, 2,5 eles tirariam sem saber nem ler português. Se você aplicar a mesma prova dentro do jardim de infância, que não lê português ainda, eles tiram 2,5 porque é a probabilidade do chute. Se você tivesse entregado aquela prova em japonês ou mandarim para os mesmos estudantes, ia tirar 2,5. Ia tirar 2,5. E quem está com 3,7 está a 1,2 acima do chute. Então a situação é bem mais complexa do que a gente tem conhecimento. Não é 3,7, nós já sabemos disso. Ou seja, se gastou muito tempo e dinheiro e não está se atingindo o objetivo. E o que a gente quer mostrar é que realmente o tradicional não está funcionando. É uma conscientização do professor que realmente nós não temos resultados. E ele realmente precisa saber como trabalhar com o material. Né? É muito importante que a gente faça um controle do que deve ser trabalhado realmente e a forma que essa comunicação chegue até o estudante, para que ele realmente tenha aproveitamento dentro de sala de aula. Então, professor, um importante político da região aqui perguntou para mim o que eu posso fazer para ajudar a Polícia Militar. Né? O senhor está precisando de mais efetivo, mais viatura? Eu falo com o governador, eu falei assim, eu preciso que o senhor invista em educação. Porque a educação, o ser humano se torna mais ético, sabe respeitar o limite dele e do próximo. Certo. É um ser humano mais produtivo, ele produz riqueza para o seu município, eu disse. E importante também, o ser humano mais educado, ele fica menos doente, o senhor vai precisar investir menos em saúde.
Então, por isso que a sua participação, entre tantas que nós trazemos aqui na área da educação, é importante. Queríamos até agora, infelizmente estamos chegando na parte final, eu sei que o senhor tem uma importante demonstração para fazer. A gente olhando assim parece uma armação de um circo, né? Mas fica à vontade aí para demonstrar para a gente. Tá legal. Então aqui dentro do material, a gente hoje consegue trabalhar, já foi estudado, dentro de matemática e estatística, 108 temas. Esses 108 temas, a gente praticamente atinge todos os conteúdos das séries iniciais ao ensino médio. Alguma coisa, inclusive, do ensino superior. Então, nesse estojo aqui, olha, a gente faz tantas atividades que praticamente todos os outros materiais existentes no mercado não conseguem juntos fazer o que a gente realiza com esse material. Agora, é importante que o professor tenha o conhecimento realmente, porque eu tenho 17 anos de pesquisa sobre esse material. Eu tenho 17 anos de experiência trabalhando com estudantes de diferentes níveis. Então, é muita coisa que a gente soma na carreira do professor. E os resultados e a empolgação dentro de sala de aula, eu sei que são diferentes. Então, a gente disponibiliza hoje, além do material, a gente disponibiliza, tem a página da internet, é www.multiplano.com.br. Quem queira conhecer mais sobre o material, inclusive tem 68 vídeos contemplando os 108 temas da matemática. Estão disponíveis e gratuitos lá naquele site. Eu sei, inclusive, o professor vive disso. É uma ideia que ele precisa, né, comercializar. Mas o mais importante, eu tenho certeza que tanto para ele quanto para mim, é a honestidade de propósito que vem por trás desse projeto. De transformar a vida das pessoas. Né? Perfeito. Então hoje nós temos vários estudantes que eram lá de bairros isolados de Cascavel, alunos excluídos, e deparar com um e-mail dizendo: professor, eu sou hoje um engenheiro porque eu gostava das suas aulas. Hoje eu formei medicina porque eu consegui entender aquela matemática, eu tive coragem de avançar mais, partir para a medicina. Eu optei para fazer um curso de engenharia e eu tenho problema físico, eu tenho problema mental, eu sou um cego e chegou na engenharia. Hoje nós temos programadores da Google, o programador Lucas Radaelli. Quem quiser confirmar, entra no site, escreva lá Lucas Radaelli e vocês vão ver uma pessoa fantástica, programador da Google, que não sabia o que fazer da vida. E o surgimento desse material permitiu que ele se tornasse uma pessoa conhecida no mundo hoje. Nós temos colegas em Curitiba formados em engenharia elétrica, que não tem nada de visão. Né? Então são assim resultados extraordinários. A gente tem então estudantes que muitas vezes odiavam a matemática e hoje são apaixonados. Né? Professor, demais a sua presença para nós aqui. Eu queria agradecer muito. Leve um abraço para o Paraná, para a sua Curitiba. E espero que você continue viajando e levando esse sucesso para o Brasil e pelo mundo. Tá? Muito obrigado pela sua audiência. Polícia Militar, você pode confiar. Olá, meus amigos de Embu das Artes. Estamos aqui na terceira companhia com o Tenente Craveiro, Henriquez, Henry e o Leandro, para falar dessas últimas apreensões, dessas últimas prisões que ocorreram. Vou primeiro passar aqui para o Craveiro, para que ele fale um pouquinho sobre. Boa tarde, Junqueira. Boa tarde ao pessoal da TV das Artes. Mais uma vez agradecendo a oportunidade de divulgar o bom trabalho que é feito pela Polícia Militar todos os dias. E na data de hoje nós tivemos uma prisão que foi salutar com um estuprador condenado desde 2010 e foi preso hoje, a equipe está aqui. E pouco tempo, a questão de uma semana, a prisão também do indivíduo procurado, conhecido nos meios aí como Irmão Macaco, em posse deste uma metralhadora, e a equipe também está aqui presente para falar a respeito disso. Maravilha, então eu vou primeiro passar aqui para o Leandro. Leandro, fala um pouco dessa prisão aí de poucos dias desse senhor Carlos, vulgo Irmão Macaco, né? Boa tarde, Junqueira. Boa tarde a todos de Embu das Artes. Então, como de rotina, estávamos em patrulhamento no Jardim Pinheirinho e no momento em que deparamos com este meliante. Diante da abordagem, ele apresentou um documento até a equipe, para a equipe no caso,
E durante a consulta foi constatado que o documento teria indícios de ser falso. Diante disto, solicitamos apoio ao local e com o apoio no local conseguimos conversar com o mesmo. O mesmo acabou confessando que o documento realmente era falso e o documento original estaria em sua casa, sua residência. Deslocamos até lá, a sua residência, no momento em que adentramos a sua residência com a permissão do mesmo. E ao adentrar no quarto, já em cima das roupas, tinha um colete, certo? E começamos a vasculhar um pouquinho mais, né? Já que achamos um colete e achamos uma bolsa. E no interior da bolsa, uma submetralhadora com 16 munições e uma munição picotada. Diante dos fatos, conduzimos o mesmo até o DP Central de Embu das Artes. E ele tinha passagem lá pela polícia? Sim, conforme a consulta foi feita, constava o mesmo tinha passagem de 157, prática de roubo, e o artigo 121, latrocínio. Fantástico. Com ele foi então apreendida essa submetralhadora? Sim, no momento em que adentramos a residência, visualizamos o colete. Posterior, fizemos uma busca mais minuciosa e encontramos uma bolsa. E no interior da bolsa foi constatado uma submetralhadora. Parabéns, Leandro, por essa ação. E com certeza a gente tem menos uma pessoa aí nas ruas para trazer a insegurança para a população. Com certeza. Quero destacar também o apoio do meu comandante, que estava presente no momento da prisão do mesmo e no momento da ocorrência também. Quero agradecer pessoalmente também ao meu comandante. Obrigado, Craveiro. Henriquez, me fala de hoje. Hoje vocês, no período da manhã, aí tiveram êxito numa ação de um furto qualificado, né? Isso mesmo. A gente foi solicitado via Copom fazer uma averiguação numa residência de um possível furto em andamento de um veículo. Chegamos na residência, juntamente com o apoio das viaturas da terceira CIA. No momento em que adentramos até a garagem, o indivíduo já estava no interior do veículo, com uma chave micha, tentando dar partida no veículo. A gente abordou, realizou a busca pessoal, onde foi localizado também uma quantia em dinheiro. Diante dos fatos, a gente conduziu até o DP, o proprietário que de imediato solicitou o apoio, reconheceu realmente o indivíduo e lá o delegado elaborou o BO de furto consumado. E não ficaram só nisso, né, Henry? Me fala um pouquinho, Henry, sobre essa segunda apreensão hoje, né, no período da tarde. Exatamente, Junqueira. Posteriormente à tarde, por volta de meio-dia, tivemos informação que um indivíduo procurado por estupro estaria andando pelo Embu, patrulhando pela rua Mato Grosso, onde pelas características informadas por nós, foi dado êxito em abordar esse indivíduo. Consultado via Copom, foi dado êxito que o mesmo estava procurado por estupro em 2010, quando ele estuprou uma criança de 6 anos. Diante dos fatos, conduziu o mesmo até a delegacia onde o mesmo está preso. Bom, primeiro quero falar aí a toda a população do município de Embu que a Polícia Militar vem trabalhando diuturnamente, fazendo com que, graças a Deus, menos meliantes estejam na rua, menos pessoas possam ficar inseguras, porque a Polícia Militar está atuando diuturnamente, e agradecer a esses 4 policiais e ao comandante Tenente Francisco Regis Craveiro. Obrigado, Junqueira. Obrigado a todos pela participação e pela oportunidade mais uma vez.